Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos. Mais uma vez nos encontramos nesse vídeo de terça-feira e hoje eu quero falar um pouquinho sobre a oração. Tenho insistido sobre o fato de que é preciso aproveitar este tempo em que estamos vivendo para crescer com a nossa fé, para crescer na nossa relação com o Senhor. Mas para que isso aconteça, é preciso que saibamos rezar. A oração faz parte da vida cristã e não há comunhão com Deus sem oração. O que é oração? Pegando uma frase de um santo, Santa Teresinha do Menino Jesus, nós encontramos essa frase no Catecismo da Igreja. Eu abro essa pequena reflexão. O que é oração? Para mim, oração é um impulso do coração. É um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Segundo Santa Teresinha, e a Igreja torna isso oficial na hora que coloca no catecismo, a oração é um impulso do coração, um simples olhar lançado ao céu. Muitas vezes nós temos dificuldade de rezar, porque não entendemos que a oração é esse olhar lançado ao céu. Esse olhar lançado ao céu que nos visitou. Por isso, antes de mais nada, a oração é um dom, pois ela é um encontro com o Senhor. Lembremos de Jesus com a samaritana no poço. Aquela mulher não fez nada para merecer o convívio com Cristo, mas Cristo, tomando a iniciativa, a ama e diz para ela: se conhecesses o dom de Deus. A oração é esse dom de Deus. Esse dom de Deus que sela conosco a aliança. Esse dom de Deus que sempre toma a iniciativa. E toma a iniciativa para recriar em nós aquela comunhão de vida que tínhamos perdido com o pecado original. Por isso, oração é comunhão. É um estar constantemente, habitualmente na presença do Senhor. É Deus, com a sua sede do homem, que se encontra com o homem, com a sua sede de Deus. Esta comunhão é comunhão entre duas sedes, pois nós sempre temos sede de verdade, e só Deus pode preencher essa sede do nosso coração. É na oração que essa comunhão vital de vida acontece. A oração nasce, portanto, do amor. Se ela é iniciativa de Deus, é iniciativa desse Deus que nos amou. E ela se expressa no amor. Não tem como rezar se não formos capazes de amar. O apóstolo João, na sua carta, 1 João, capítulo 4, versículo 19, deixa eu pegar aqui. 1 João, capítulo 4, versículo 19, vai dizer: nós amamos porque Ele nos amou por primeiro. Se disser que amo a Deus, mas odeio o irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus que não vê. Essa oração que nasce do amor se expressa no amor. Nesse amor de duas faces, amor a Deus e amor ao próximo. Por isso é mentiroso aquela oração que não se traduz no amor concreto. Não são as muitas palavras, mas fazer a vontade do Pai. Disse Jesus, ali no contexto do Sermão da Montanha, ele vai nos ensinar: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. A oração, esse olhar lançado ao céu, esse estar habitualmente na presença do Senhor, essa comunhão entre corações, acontece na verdade. É preciso escolher a verdade de Deus, renunciando às mentiras que há no nosso coração.
Por isso que a oração nos abre para a conversão. Não existe oração sem conversão. E dentro ainda do contexto do Sermão da Montanha, essa oração que nos abre para a conversão pede de nós a humildade. A humildade de entendermos que nós não somos nada. Jesus se torna um modelo da nossa oração, porque ele orou sempre e nos ensinou a orar. No Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar 3 parábolas muito importantes que falam sobre a oração. Nós encontramos a parábola do amigo, que se levanta durante a noite, capítulo 11 de Lucas, que se levanta durante a noite para pedir pão, aquele outro que está dormindo. E Jesus conta essa parábola para nos ensinar sobre a oração feita de forma inoportuna, impertinência da oração. Às vezes, nós caímos no erro de achar que só devemos rezar quando estamos sentindo bem, quando é agradável ou oportuno rezar. Não. A oração tem que ser feita na impertinência. Ela tem que ser feita mesmo nos momentos em que eu não sinto gosto. Por quê? Porque eu preciso. No fundo, sou eu e você, somos nós, aquele homem mendicante do pão. Precisamos do pão da presença de Deus na nossa vida, para saciar a nossa fome e para dar sentido à nossa história. Por isso precisamos rezar sempre, não só quando estamos bem. É preciso rezar, porque precisamos do Senhor. A oração também é motivada por Cristo com a parábola da viúva e do juiz. A viúva que, sem esmorecer, com paciência, continua buscando a graça diante daquele juiz. Nós, sem desanimar, precisamos rezar com insistência. A oração precisa ser perseverante, como foi a perseverança daquela viúva. Por fim, também no Evangelho de Lucas encontramos uma outra parábola, a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu e o publicano estão no templo, mas o publicano sai dali restaurado. Por quê? Porque ele se coloca diante de Deus a partir da sua miséria, reconhece o teu pecado, ele reza na humildade. Meu Deus, tem piedade de mim porque sou um pecador. E diz o texto bíblico, nem ousava levantar os olhos para o céu. A oração deve ser feita na humildade. Humildade que nasce da consciência do nosso nada, da consciência da nossa miséria, da consciência do nosso pecado. E deve ser feita insistindo, tem piedade de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Que você possa rezar muito nesse tempo para se encontrar com o Senhor. E que principalmente brote do teu coração com consistência aquela súplica de quem grita aos céus, tem piedade de mim, porque eu sou pecador. Na era cristã, no tempo da igreja, nós descobrimos e aprendemos a oração a partir de várias técnicas, várias formas, vários modelos de oração. Podemos dizer que existe um tipo, 2, 3, vários tipos de oração. Tradicionalmente, a igreja os descreve como oração de adoração, que é o reconhecer-se criatura, é o exaltar a grandeza de Deus. A oração de adoração é a oração daquele que reconhece ser pequeno diante da majestade, diante da glória de Deus, e por isso adora o Senhor. Então nós temos um tipo de oração que é a oração de adoração. Nós temos também a oração de súplica. A oração de súplica é aquele grande grito do Senhor, tem piedade de mim, porque eu sou pecador. A oração de súplica é a oração que busca o reino dos céus. Por isso, é a oração do coração arrependido, do coração necessitado, do coração que quer conhecer Jesus e fazer a sua vontade. Por isso, a oração de súplica é a oração daquele que suplica, que pede ao Senhor, tem piedade de mim, porque sou pecador. É uma oração de quem procura se converter, de quem procura encontrar o reino de Deus. Temos também a oração de intercessão.
A oração de intercessão é a oração feita em favor do outro, né? E feita em favor do outro, ela não é feita só em favor daqueles que eu amo ou daqueles que eu gosto. Os cristãos aprenderam desde sempre a rezar por todos. Nós vamos encontrar a carta de Paulo a Timóteo, que vai insistir desse jeito sobre a oração. Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações de intercessão, de ação de graças por todas as pessoas, pelos reis, pelas autoridades em geral, para que possamos levar uma vida calma e tranquila, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Então, essa oração de intercessão, oração feita em favor do outro, não é uma oração feita só em favor da minha família ou em favor daqueles que eu gosto. É a oração do cristão que reza pelo mundo inteiro, a modo de Cristo, que no Getsêmani, na sua última noite, rezou por mim e por você. O cristão que intercede une a sua oração à oração de Jesus. Porque a nossa oração só chega ao Pai por causa de Cristo. Então, interceder é a qualidade, é uma das qualidades da oração do cristão. O cristão intercede, ele pede pelos governantes do mundo, ele pede pelo desenvolvimento dos povos, ele pede pelo próprio inimigo, ele pede, ele suplica a Deus, ele eleva ação de graças, de intercessão. Também nós nos encontramos com a oração de ação de graças. A oração de ação de graças é uma oração na qual nós rendemos graças a Deus. Lembramos de seus feitos, de suas majestades, de seus gestos de majestade, né? E rendemos graça. Te bendizemos, te adoramos, são expressões da oração de ação de graças. Por fim, a grande oração da igreja, a oração de louvor. A oração que glorifica a Deus por aquilo que Deus fez. É a grande oração da Eucaristia. Ali na missa, nós, por Cristo, com Cristo e em Cristo, elevamos um ato de adoração ao Pai. Elevamos um ato de louvor, um ato de ação de graças. O louvor completa toda a nossa oração, pois de forma clara e imediata, o louvor reconhece que Deus é Deus e eu devo ser um adorador. Que nesse tempo em que não podemos estar aqui na igreja, não estamos conseguindo vir às missas, que possamos intensificar a nossa oração pessoal, pedindo a Deus piedade pelos nossos pecados, nos colocando em adoração, elevando a Ele esse olhar, a simplicidade, a partir da nossa verdade. Ajuda muito os formulários de oração vocal, né? A oração do terço, uma oração escrita, mas sobretudo é importante vivê-la com este coração voltado para o céu. Reza aquele que procura o reino de Deus. Reza aquele que procura a vontade do Senhor. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos rezar, e rezar mais e melhor. Como não sabemos o que rezar, o que pedir, o Espírito Santo vem em socorro de nossa fraqueza. Toda oração deve começar com a invocação da Santíssima Trindade, com uma súplica ao Espírito Santo, um abrir-se à vontade de Deus. Por isso rezemos. Venha, ó Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ilumina o teu povo, ó Espírito Santo. Conduz os corações à adoração. Converte-nos pela oração de intimidade, que possamos rezar mais e melhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.